Pergunta então do Diego Silva, Diego com H. Há comentários que a atual política econômica e fiscal brasileira levaria a um cenário... Similar. Se algo sobrou aqui, um cenário similar a 2014 de dominância fiscal e estagflação. Na verdade foi 2015, né? Qual a sua visão sobre tais comentários e como você vê a macroeconomia em 2015 e talvez 2026? Na realidade, acho que não tem essa similaridade. Quando ele fala de dominância fiscal, ele está dizendo você anular os efeitos da política monetária pela política fiscal, né? A política monetária não tem eficácia nenhuma dentro de um cenário do que eles chamam de dominância fiscal, né? Que é a política fiscal. Quando a gente olha aquela fórmula, eu até falo isso nas minhas aulas, né? Você olha a identidade do PIB sob o ponto de vista da demanda, é aquela forma que a renda, o PIB, né? O Y lá, com medida da renda, da riqueza do país, é igual ao consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto do governo e o saldo da balança comercial. Exportações menos importações. Então eu sempre costumo brincar ali, cada perninha daquela tem uma atuação mais forte de alguma política, apesar de todas elas atuarem em todas, né? Então o consumo das famílias é política de rendas, né? Investimento das empresas é a política monetária, gasto do governo é política fiscal e o saldo da balança comercial é política cambial, né? Então essas 4 políticas atuam na identidade do PIB. Obviamente que com forças diferentes elas acabam atuando em todas essas variáveis, né? Então, a política monetária, ela está ali essencialmente ligada ao investimento das empresas, apesar de você usar ela para diminuir a demanda agregada, né? Mas quando a gente atua com a política monetária, você na realidade está realmente inserindo fortemente sobre o investimento das empresas, que é aquilo que a gente falou há algum tempo atrás, né? Esse equilíbrio entre oferta e demanda, você atua, a política monetária tem uma atuação forte sobre a demanda agregada, mas você acaba influenciando ali na vontade que as empresas têm, no risco que as empresas têm, no custo que as empresas têm para investir. Então, você estaria anulando, quando você olha para a identidade do PIB, a política monetária sobre a capacidade da economia ofertar e também reduzindo a demanda dela, quando você tem uma atuação da política fiscal muito forte, que é gastos do governo, né? Então, o Gzinho da identidade é o gasto do governo. Quando você tem essa atuação muito forte, você anula os efeitos da política monetária, você tem o que eles chamam de dominância fiscal. Eu não acredito nem que tenha tido tanto esse cenário em 2014 e 2015. Podemos até relevar e dizer que teve alguma coisa, teve. Mas agora, o que eles estão dizendo é que o governo atual teve um impulso fiscal muito forte em 2023 e 2024, e esse impulso fiscal precisou de uma reação da política monetária muito mais forte, por isso a gente estaria, Campos Neto deixou contratado, né, mas deixou 1%, mais duas reuniões com mais 200 base points, deixou contratado 3% de aumento na taxa de juros, seria uma atuação muito forte que o Brasil nunca teve em política monetária, né? E o que eles alegam é justamente isso, né? Para que esse impulso fiscal que o governo vinha dando à economia não gerasse esse cenário de dominância fiscal, de anular os efeitos da política monetária. Mas aquilo que eu te falei, tudo isso que eu te expliquei é o Cobori lá neoliberal, está dentro da caixa. Essa é a explicação que eu encontro, que é a explicação que eu tinha, inclusive, para dar para os meus clientes, né? Que eu assessorava. Então, eu não sei se tem esse cenário, porque aquilo que a gente voltou antes, né? Qual que é o risco, qual que é o limite do impulso fiscal? Qual que é o limite? O impulso fiscal é você injetar realmente dinheiro na economia, aquilo que eu te falei. O impulso fiscal é o gasto, criação de moeda, gasto que vai gerar renda, vai gerar poupança e depois vai gerar investimento. Então, o impulso fiscal, ele tem primeiro, um objetivo social, principalmente nos governos de esquerda, né, nos governos progressistas, que é você injetar renda direta na mão da população. Então, o impulso fiscal, nesse ponto de vista desse governo atual, foi esse. Então, você aumenta realmente um aquecimento, digamos, além do que a capacidade ociosa da economia está preparada para suportar esse aumento da demanda. Então, você vai gerar um impacto inflacionário. E aí, dentro desse impacto inflacionário, você vai gerar uma reação necessária do Banco Central, via política monetária, para reduzir, né, o impulso fiscal que o governo injetou na economia. Qual que é o limite disso? Essa é a grande discussão que a gente tem falado até agora, né? Qual que é o limite em que o governo pode criar criar moeda, criar gasto via impulso fiscal na economia, gerando inflação de forma a não
exigir uma reação da política monetária. E aí eu volto naquele negócio do sistema de metas, né? Até que ponto, porque se você voltar atrás, e aí o Diego voltar atrás, você vai ver, quando o Banco Central decidiu entrar com a atuação do aumento da taxa de juros via política monetária, foi quando o teto, porque hoje o teto da meta é 4,5, né? Diminuiu o 100 da meta para 3 com uma banda de 1,5. Então ele pode oscilar até 4,5. Quando sinalizou na projeção de inflação que a inflação ia ser 4, eu tenho esse número de cabeça porque eu lembro que eu achei assim, era 4,78. Então ia sair do teto da média de 4,5, exige uma atuação da política monetária que isso pode descambar. Eu estou dizendo, imagine que você olhando para o futuro, vai passar de 4,78, mas qual que é a projeção, né? Quanto que ele vai ficar e o que seria essa banda? É por isso que eu falo, será que essa meta, esse 100 da meta, ele está realmente ajustado com a capacidade da nossa economia de aumentar a demanda e dar um tempo para a oferta reagir a ponto de não deixar que esse aumento generalizado nos preços saia de controle e gere uma inflação que depois você não consiga controlar? Então, a minha grande questão é essa, entendeu? Se fosse a meta antiga, o teto da meta seria 6. O Banco Central não atuaria com a inflação em 4,78, de projeção de inflação em 4,78. Tanto que hoje, agora você vê com essa atuação forte, também é um sinal de que a política monetária faz efeito, a gente sabe que faz sobre a demanda, a gente já viu que as projeções de inflação já estão meio que sob controle, né? Já deram uma arrefecida. O grande problema que a gente tem hoje não é talvez nem aqui, né? É o que a gente estava falando. É como vai se comportar a economia americana com essa nova gestão do Trump. Já está dizendo que a inflação vai sair, esses tarifaços que ele está dando vai gerar um impacto inflacionário lá, que vai exigir uma política monetária contracionista nos Estados Unidos, isso vai afetar todo mundo. E aí, é aquilo que eu te falei, que a política monetária do mundo é nos Estados Unidos, porque ele gerando lá, a nossa tem que seguir. Ele não tem liberdade, vou praticar a política que eu quero, vou ser expansionista agora. Não tem jeito, né? Então, essa lógica econômica do mundo, depois lá na frente, que a gente está discutindo, que se reequilibrar, né? O mundo ser mais multipolar e talvez esse modelo vigente hoje não ser o hegemonicamente dominante no mundo, a gente tenha outras lógicas econômicas a seguir. Uhum. Só enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui a gente também acaba sendo um pouco contrário a uma visão do mercado, quando eu falo a gente, eu e o Mate, que temos a carteira de ações, porque hoje você fala que você investe em ações num momento tão complicado como esse, o pessoal fala, isso é louco, tá? Renda fixa super bem, Bitcoin, Bolsa Americana, sei lá, qualquer coisa dá mais dinheiro que ações. E a gente se apega um pouco às explicações de curto prazo, né? E teve uma matéria saiu no Brasil Journal recentemente, explicando os motivos que fizeram o dólar cair, né? Porque no final do ano passado o dólar deu aquela disparada, foi até 6,30, e assim, muito se falou do que foi feito aqui, após o anúncio lá do Haddad, enfim, mas uma coisa que também aconteceu, né? Teve uma grande abertura dos juros lá fora, né? Após a eleição do Trump, um receio de o tarifaço afetar a inflação, e aí aquela coisa, o juro longo subindo nos Estados Unidos, isso pode impactar o que o Fed vai fazer, que vai impactar o que os bancos centrais mundo afora vão fazer. E, bom, o dólar bateu lá 6,30, agora voltou ali mais para abaixo de 6, e isso causou um impacto positivo na Bolsa em janeiro. E aí a gente lendo as explicações, né? O Brasil já não está tão ruim assim, ou já está tudo no preço. Mas por que lá no começo, aquela reação, né, muito enérgica, né, do mercado? Acho que vai um pouco do pensamento, o pensamento independente, né? Você ter de fato a sua visão ali, não simplesmente seguir o que está todo mundo falando, o que está todo mundo fazendo, porque depois que é quase como ver o que aconteceu no mercado para depois achar uma explicação, né? Então, não, se o dólar está caindo, então talvez aqui não era tão ruim assim. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.